Você tem imagens ao vivo da reunião do Congresso Nacional em Brasília, reunião conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado que dá posse ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. A partir deste momento, Lula vai assinar o termo de posse. Ele já fez o juramento como novo presidente do Brasil. A partir do instante em que ele assinar esse livro, ele se tornará presidente empossado. E, curiosamente, nós teremos momentaneamente o presidente empossado e um presidente em exercício. O presidente Lula, que assina o termo de posse utilizando uma caneta que ele acaba de relatar, foi presenteada por um apoiador ainda em 1989, quando ele disputou a eleição pela primeira vez e perdeu para Fernando Collor de Mello. Acaba de assinar o termo de posse o novo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Quem conduz a reunião é o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, que deve passar a palavra a Lula para fazer o seu primeiro pronunciamento, já como presidente empossado do país. Essa é uma cerimônia que começou poucos minutos atrás, às 2h20 da tarde, caminhando para completar 1 hora em Brasília. Depois dessa assinatura e do discurso, há deputados, senadores e autoridades de diferentes países, muitas delegações estrangeiras presentes no parlamento nesse instante em Brasília. O presidente e o vice devem seguir com suas respectivas esposas para a rampa do Palácio do Planalto, onde no parlatório, o presidente Lula deve falar aos apoiadores que seguem na Praça dos Três Poderes nesse instante. Antes disso, porém, o presidente já empossado deve passar em revista as tropas na frente do Congresso Nacional, passando a ser o comandante em chefe das Forças Armadas Brasileiras. Presente a essa solenidade, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, e também o procurador-geral da República, Augusto Aras. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve focar o seu discurso a seguir nos temas União e Reconstrução Nacional, conforme o próprio informe oficial do Palácio do Planalto nesse momento. O livro que segue ali em cima da mesa é o livro de termos de posse, um instrumento histórico que tem a assinatura de todos os presidentes que já assumiram o cargo no Brasil. Daqui a pouco, o presidente Lula dá posse aos seus 37 ministros e já anuncia uma série de medidas. Entre elas, adiantou aqui há pouco o repórter Tiago Nolasco a renovação da medida que mantém diminuídos os impostos federais sobre os combustíveis. Na verdade, isenta a cobrança de PIS, COFINS e CID, né? CID, exatamente, sobre os impostos, sobre os combustíveis. Vamos ver se os governadores acompanharão para possibilitar a redução do preço dos combustíveis. Lembrando que há uma força-tarefa no Supremo Tribunal Federal nesse instante, comandada pelo ministro Gilmar Mendes, ouvindo governadores eleitos sobre a situação da arrecadação dos estados, nessa medida deixada pelo governo Bolsonaro, que impacta diretamente na arrecadação dos estados sobre os combustíveis. E principalmente impacta no preço dos alimentos, não é mesmo, Edu? Você está assistindo agora essa sessão solene do Congresso Nacional, que ocorre logo depois do cortejo, do desfile em carro aberto do presidente Lula e do vice Geraldo Alckmin pela esplanada dos ministérios, onde há pelo menos 300 mil pessoas, expectativa de pública de 300 mil pessoas. Na Praça dos Três Poderes foram autorizadas 40 mil pessoas para o discurso que o presidente fará no parlatório daqui a pouco, logo mais, já diante do Palácio do Planalto. Estamos prestes a ouvir o presidente empossado Luiz Inácio Lula da Silva no primeiro pronunciamento depois da assinatura do termo de posse. Você viu também o procurador-geral da República, Augusto Aras, assinando o livro como testemunha. É agora Arthur Lira, presidente da Câmara, parlamentar do Partido Progressista. Supostamente esperamos que eles Luciano Bivar é o próximo a assinar, que é o primeiro secretário da mesa e quem fez a leitura da ata. Luciano Bivar também é o presidente do União Brasil, partido político importante que não apoiou Lula nestas eleições, mas que acaba de anunciar nos últimos dias que não fará oposição ao governo, tendo 59 cadeiras na Câmara dos Deputados.